Chegou o mês de prova e vocês já não sabem mais como que faz para estudar, se sentem perdidos com tanto conteúdo. Nesse vídeo eu vou ajudar você a estudar para as provas de um jeito fácil de entender. Hi everyone, meu nome é Anne e hoje a gente vem aqui ensinar para vocês como voltar das aulas, que agora a gente não tá mais acostumado, e voltar com provas, gente. Sim, começa março, o mês de provas, e é onde tudo começa a dar errado, digamos assim, né? Gente, e hoje eu vou ensinar aqui alguns métodos que eu uso que me ajudam bastante para ver se vocês também conseguem melhorar assim como eu quero, gente. Um ponto muito importante, gente, é grifar as palavras-chave. Tem muita gente que fala, nossa, mas a apostila já é um resumo. Sim, ela é um resumo, mas grifar as palavras-chave vai ajudar vocês. Porque tem uma coisa, gente, que eu aprendi na minha aula com a minha professora, que ela ensinou, é que quanto menos informação, mais o nosso cérebro aprende. Então, grifa palavras pequenas. Não grifa muitas palavras pequenas em uma frase. Grifa, por exemplo, uma palavra importante. Por exemplo, eu estou estudando em geografia sobre emigração e migração. Então, eu posso falar: migração ocorre por causa de... tananana. Aí eu grifo imigração. Aí vai aparecer os fatores. Eu grifo só um fator, que é para ajudar a entender melhor. Um segundo fator que me ajuda muito é fazer resumos. E sim, gente, fazer resumos tem gente que não gosta muito porque perde tempo. Mas assim, gente, é uma forma de você memorizar de um jeito mais rápido e que você entende melhor. Porque você foca só nos pontos importantes. Quando a gente vê aqui na apostila, como a minha, por exemplo, ela tem muita informação. E quando a gente vai revisar a prova, às vezes a gente acha que é muita coisa. Então, separar os pontos principais ajuda muito. De um terceiro ponto que todos os professores já falaram, e eu vou repassar com vocês, gente, é: estudem com antecedência. Sim, gente, o nosso cérebro, o que acontece? Quando ele tenta memorizar ou decorar uma informação em cima do que, na hora do que ele realmente precisa... Ou seja, você vai fazer a prova de, sei lá, você vai fazer de química. Aí você tem que decorar na hora o que são átomos. Não vai dar muito certo. Você pode até lembrar de uma coisa lá, uma coisa cá, mas você não vai lembrar exatamente. Ou seja, decorar, às vezes não vai dar certo bem na hora da prova. Então é melhor estudar mais ou menos em uma semana, 5 dias de antecedência. Um quarto fator, gente, muito importante que eu já aprendi na marra, gente, sobre isso, é: não decore. Gente, tem muitas coisas que tem os professores que falam, gente, decora essa fórmula. Total. Sim, gente, tem algumas coisas que a gente precisa decorar. Mas, por exemplo, não adianta você decorar e não aprender. Porque pode chegar uma hora na hora da prova que tem uma questão pessoal, digamos assim. Tipo, o que você acha que esses fatores da imigração, tal. Só que aí você vê que você só decorou e você não aprendeu. Então não tem como você explicar algo que você não entendeu. Então, gente, sempre que vocês estudarem, procurem entender o que vocês estão estudando. Vocês podem fazer isso vendo vídeos no YouTube, como vocês estão fazendo agora. Vocês podem pesquisar, e tem muita inteligência artificial agora com o avanço da tecnologia que vai ajudar vocês nisso. Então, o quinto fator que eu amo fazer isso, gente, é desenhar. Isso, gente, desenhar os fatores que vocês estão aprendendo. A gente tem, uma vez, não estava conseguindo muito bem, aí eu comecei a desenhar o que eu estava aprendendo. E isso começou a despertar, assim, um interesse grande, porque quando você desenha, você está demonstrando o que você está aprendendo por meio de figuras, que é a linguagem não verbal, falei errado. E com isso, gente, o seu cérebro, ele capta melhor essas figuras. Não sei se vocês já perceberam, mas tem muitas coisas que a gente capta melhor em imagens do que em palavras. Então isso, gente, eu acho que ajuda muito. Você pode fazer um desenho simples. Estou aprendendo sobre plantas. Faz um desenho de uma planta, puxa uma seta aqui, escreve alguma coisinha pequena, não muito grande. Isso ajuda. Gente, um fator que é muito interessante isso, que é ensinar ou falar para os outros o que você está entendendo, ou o que você está aprendendo. Por quê? Já tem comprovações científicas de que quando a gente ensina ou fala o que a gente aprendeu, o nosso cérebro, ele capta melhor as informações. Que é como se você tivesse que explicar algo que talvez você não saiba muito bem. Então o seu cérebro, ele vai relembrando as suas memórias sobre o que você estudou, tentando ver o que você entendeu. E é uma coisa, gente, fascinante. Quando você estiver assim, preocupada por prova, chama seu amiguinho do lado. E aí, gente, então... migração, não precisa chegar assim diretamente, óbvio.
Aí chega lá no coleguinha e fala, então, me ajuda aqui e tal. Aí você começa a explicar. Aí ele começa a explicar também. Então, vocês saem ganhando, gente. Outro fator, gente, tirem as dúvidas na aula. Não adianta você chegar na hora da prova e tiver 1 milhão de dúvidas. Gente, isso não dá certo. Eu sei que pode ter vergonha. Então você faz assim, se você tem vergonha, chega assim antes ou depois da aula e pergunta pro professor. Ou se você estuda em casa, ou você perceber que tem alguma dificuldade assim, você anota a sua dúvida. Gente, eu tenho até um caderninho aqui. Você anota as suas dúvidas e aí você vai perguntando pro professor o que você não entende. E assim, gente, você não vai ficar assim, nossa, e agora? Eu não entendi isso aqui na hora que a professora explicou, como é que eu vou fazer isso? Então, gente, pra melhorar, pra vocês, sempre façam as perguntas sobre o que vocês não entendem em casa ou na hora da aula mesmo pros professores. Outra questão é estude em casa. Sim, gente, estudar em casa é uma coisa que, gente, ajuda muito. Você já deve conhecer o ditado aula dada, matéria estudada. Não é assim, alguma coisa desse tipo. Então, porque o seu cérebro, quando você acaba de ver essa informação, ele já tá tipo, nossa, beleza, né? Eu já sei disso. Só que quando você volta, tipo, você tá lá em casa, a sua aula, por exemplo, acaba 1, meio-dia, 4 horas, por aí você vai fazer isso, tipo, meia-noitinha, mais pra tarde, assim, você vai forçar, digamos assim, o seu cérebro a lembrar. Ou seja, ele vai ter que ver as informações de novo, ele vai ter que repensar, reprogramar não, né? Ele vai ter que forçar a lembrar disso, que é pro próprio mineiro. Gente, uma outra coisa que pode ajudar vocês, que já me ajudou, é fazer metas. Então, por exemplo, nossa, eu tirei 8 numa prova ano passado, mas esse ano eu consigo me dar bem. Então, você põe a meta assim, meta, última prova eu tirei 9, então nessa prova eu quero tirar 8. Não, gente, desculpa. Então, tipo, você põe assim, nossa, a última prova eu tirei 9. Nessa prova eu tento tirar 10. Você vai lá e tira 9,5. Gente, parabéns. Pequenas conquistas formam grandes hábitos. Deixa eu encontrar, né? Gente, pequenos hábitos formam grandes conquistas. Então, sempre que você forma as suas metas, você tá dando um objetivo para o seu cérebro fazer alguma coisa. Então, tá bom, eu quero tirar 10 nessa prova. O seu cérebro, ele se programa para que você alcance essa meta, que você consiga alcançar este objetivo. Outra coisa, gente, é fazer anotações durante a aula. Tem vezes que o professor, ele passa, assim, ele acaba falando alguma coisa que é sobre essa matéria e você anota, tipo, as plantas, tá. Aí, às vezes, o professor acaba falando, mas quando as plantas se reproduzem, acontece isso. E, às vezes, não é isso que tá na apostila, mas acaba caindo na prova. Ou tá na apostila, mas vocês ainda não estudaram. Então, por exemplo, eu tinha anotado aqui em algum lugar. Mas, por exemplo, imigração. É diferente de emigração. Imigração, quando eles saem. Não, a gente errado. Eu não entendi isso também, pelo jeito. Professor. Então, tem uma coisa desse jeito. Eu acho que emigrantes é quando eles saem e imigrantes é quando eles entram no país. Então, gente, você faz as anotações. Tipo, o professor falou isso, eu achei interessante. Pega sua lapiseira, pega sua caneta. A gente de preferência usa em caneta, que não apaga. A gente escreve assim. O professor falou isso. A gente vai ajudar muito vocês. Porque quando vocês forem revisar pra prova, vocês vão ver que vier o caderno, a apostila. E vai estar lá uma anotação que muitas vezes cai na prova, gente. Já aconteceu comigo. Gente, uma outra coisa é refazer os exercícios. Ou seja, quando você termina um capítulo, ou quando você vê assim que na sua apostila tem tipo questões de matemática, gente, principalmente, você vai e revisa. Tipo, você copia no caderno, ou você pode pegar na internet mesmo, umas questões bem diferentes assim, copia no caderno e vai fazendo. Aí você vê quais são os seus pontos fracos, você vê o que você errou. E quando você vê o que você errou, você já corrige. Porque quando chegar na hora da prova, assim, é bem improvável, mas é raro que você vai, tipo, vai lá e tem uma questão exatamente igual que você pesquisou na internet. Então, tipo, você já vai lá, você já vai saber você já vai saber como fazer, porque você já vai estar lá preparada, gente.
Isso é super top. Gente, essas foram as dicas que eu dei pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Foi um vídeo curto, mas é meu primeiro vídeo do canal. E, gente, obrigada por assistirem. Eu espero muito que essas dicas ajudem vocês, assim como elas me ajudaram. De qualquer coisa, comenta aqui o que mais vocês gostariam de entender sobre escola ou também sobre outros assuntos, gente. Tchau, beijo!